Maio é um mês de conscientização sobre doenças da tireoide. Você sabe como elas alteram a rotina das pessoas? Então preste atenção, olha só. Dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia revelam que o Brasil enfrenta uma epidemia de pedidos de exame de dosagem hormonal para rastreio de doenças que não condizem com as recomendações para o diagnóstico da maioria das enfermidades de funcionamento da tireoide. Para explicar melhor para a gente esse assunto, eu vou conversar agora com a médica endocrinologista Adriana Stribel. Boa tarde, tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui. Vou começar perguntando sobre essa situação específica do Brasil, dos diagnósticos e da prescrição de hormônio. A gente tem assim, algumas indicações da requisição de exames da função tireoidiana, que são pessoas acima dos 35 anos, a gente faz um exame a cada 5 anos, ou pessoas que tenham indicações. E o que a gente vê hoje em dia é que tem sido pedido muito exame, e exame desnecessário, exame, no caso, para o diagnóstico a gente usa o TSH e o T4 livre, e se pede T3 reverso, se pede T3 livre, são exames que são mais específicos e que geralmente são algumas patologias que a gente necessita pedir, então isso a gente vê muito acontecer. E também se vê prescrição de hormônio tireoidiano para quem não tem doença tireoidiana com o intuito de emagrecimento, né? Então se usa T3, T4, muitas vezes por profissionais não médicos, então a Sociedade Brasileira de Endocrinologia está muito preocupada com isso, porque tem sido feito muita coisa errada, né? E inclusive por profissionais não endocrinologistas e não médicos também. Quais as consequências do uso excessivo dos hormônios, do T3 principalmente? Então, o hormônio tireoidiano, ele age no organismo inteiro. Então, geralmente, são sintomas de excitabilidade. Assim, o coração fica mais acelerado, a pessoa pode ter tremor, pode ter emagrecimento, diarreia. Então, são sintomas de um metabolismo acelerado. E tem consequências a longo prazo, como arritmias, osteoporose. Então, tudo não é isento de efeitos colaterais e não é isento de problemas, né? Então... Tem outras pessoas que não são médicos que andam prescrevendo por aí hormônio, né? Tem Sim. que alertar o pessoal de casa que só os médicos que podem prescrever hormônios. Exatamente. Né? E também, assim, muitas vezes colocam em fórmulas com várias substâncias e junto a pessoa nem fica sabendo que é a levotiroxina ou o T3, né? Que é a triodotironina, né? Então, na verdade, é um problema isso, porque a gente vê as pessoas usando, muitas vezes a gente recebe no consultório pacientes usando hormônio tireoidiano no meio de uma fórmula cheia de substâncias que ela nem faz ideia que está usando, né? As alterações na tireoide, o que elas podem causar no organismo? Aí falando já da tireoide doença, né? O que a gente tem de mais comum é o hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo é quando a tireoide não produz hormônio suficiente, né? Então a pessoa ela vai ter sintomas de falta do hormônio. Então a pessoa fica cansada, sonolenta, ela pode ter constipação, né? Que é o intestino preguiçoso, unha quebradiça, queda de cabelo, aumento de peso, que é uma das procuras maiores, né, em relação à questão da tireoide, né, que as pessoas acham que não estão perdendo peso e que pode ser pela tireoide, e pode sim, por hipotireoidismo. Né. A gente tem o hipertireoidismo, que é menos frequente, mas aí é tudo ao contrário. Então, a pessoa tem sintomas de excesso do hormônio, que daí é o coração acelerado, agitação, insônia, tremor. E a gente tem também alterações de anatomia da tireoide, que são os nódulos tireoidianos. Os nódulos tireoidianos são muito comuns, principalmente em mulheres acima dos 50 anos, e a gente vê, assim, 95% deles são benignos, mas 5 a 10% são câncer de tireoide, então também necessitam de avaliação, né? Então são os principais problemas de tireoide que a gente tem. Doutora, a questão de atividade física, como a gente viu, é importante. Atividade física e alimentação para o controle da tireoide?
A atividade física é importante para todo mundo, né? Para quem tem problema de tireoide e quem não tem. Não existe uma relação direta entre a questão da tireoide e a atividade física, mas uma pessoa que tem um hipotireoidismo, tem uma baixa do metabolismo, ela tem que batalhar também para melhorar o seu metabolismo, então a atividade física ajuda nisso, né? E com certeza em pessoas que não têm problema de tireoide, é fundamental pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Atividade física, também preciso providenciar uma atividade física. Tá? A dia corrido, geralmente é difícil. Tem muita gente que deixa a atividade física de lado porque está sempre correndo. Não é fácil, né? E aí agora eu vou perguntar a questão do exame, o exame correto para detectar as doenças da tireoide. Então, o exame para diagnosticar alterações no funcionamento da tireoide são exames laboratoriais, que é basicamente o TSH, o T4 livre e no hipertireoidismo a gente usa também o T3. Para alterações na anatomia, que seriam, por exemplo, os nódulos de tireoide, a gente usa o ultrassom da tireoide. De quanto em quanto tempo, por exemplo, é necessário fazer um exame para ver se está tudo certo? Então, o exame de ultrassom é feito se a palpação a gente percebe alguma alteração, né, algum nódulo, alguma coisa suspeita, e daí depois que tem o diagnóstico é feito anual ou o tempo estabelecido conforme a evolução da doença. Em relação ao funcionamento, então, que são os exames laboratoriais, existe uma indicação de solicitar para pacientes acima de 35 anos, a cada 5 anos, fazer um rastreio, e em pessoas que têm alguma indicação, que tenham, por exemplo, usam alguma medicação que interfere na tireoide, como o lítio, a mildarona, ou que tenham alguma doença autoimune, né? Porque a doença da tireoide, ela é a maioria é autoimune, então, que tenham, por exemplo, um diabetes tipo 1, ou que tenham alguma outra doença autoimune. Então, tem indicações em gestação, tem tireoidite pós-parto, então depois do parto também existe indicação e se detectar, tem que fazer o tratamento. Pode ter alguma consequência grave se não tratar, né? E principalmente na qualidade de vida, né? Então, isso é muito importante porque a pessoa fica cansada, sonolenta, com queda de cabelo, ganhando peso, não é agradável e a pessoa não se sente bem, ela tem dificuldade de fazer atividade física porque ela está cansada, ela tem pode ter dificuldade de memória, de pensamento, piorar rendimento no trabalho, no estudo. Uma criança, por exemplo, crianças podem ter hipotireoidismo, podem ter crescimento, né, dificuldade, baixa estatura, então não crescem. Então são várias situações assim que a tireoide realmente ela desempenha um importante papel no nosso organismo. Quem quiser mais informações sobre o assunto, tem algum site que a senhora recomende para pesquisar? O site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que é endocrino.org.br, é um site bem completo, tem bastante informações, inclusive em função desse mês de conscientização em relação à tireoide, foram colocados vários informativos sobre a tireoide, então vale bastante a pena checar o site. E uma dica final para quem enfrenta a situação atualmente? Eu acho que deve procurar sempre fazer acompanhamento médico, né, ter uma rotina, uma qualidade de vida boa, observar, se conhecer, observar também se apresentar algum sintoma, procurar um médico e fazer exames, se tem história familiar, se tem fatores de risco para problemas de tireoide, é basicamente isso. Doutora, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos e, claro, as pessoas têm que cuidar sempre da saúde e da qualidade de vida também, né? Tá joia. Muito obrigada. Obrigada.